Olá, nós vamos hoje analisar uma redação de um estudante da escola Cite Luiz de Azevedo Soares, que vai tratar sobre a questão do impacto da fome e o desperdício dos alimentos no Brasil, certo? Antes de começar, eu gostaria de fazer uma observação que eu acrescentei aqui um quadro que já trabalha um pouquinho do projeto de texto. Então, a primeira coisa a ser feita quando você vai fazer uma redação, muitas vezes o estudante não sabe por onde começar, então a sugestão que eu dou é que ele comece compreendendo a frase-tema. Então, a primeira coisa é ver quais as palavras-chave que essa redação traz, né, na frase-tema. Então, veja aqui que tem 5 palavras que estão em destaque de verde, que você pode observar sobre o tema, né? Por exemplo, eu peguei aqui as palavras e coloquei num quadro, né? Impacto, fome, desperdício, alimentos e Brasil. E aí o que foi que eu fiz? Eu peguei, fiz um levantamento de palavras que estão relacionadas a cada uma palavra dessa, certo? Por exemplo, a palavra impacto, ela tem a ver com o quê? Com repercussão, com efeito, com resultado, com consequência, com implicação, com impact, né? Algo que impacte, com sequela, certo? Eu peguei as palavras do dicionário, então eu fui colocando aqui e criando outras também. Fome. Fome tem a ver com desnutrição, subalimentação, subnutrição, carência, escassez, necessidade, privação, inópia, que é um vocabulário novo, né? Ou seja, que significa falta. Então, você pode observar que cada palavra dessa, é interessante você fazer um levantamento de palavras que estão relacionadas. Por que isso? Para evitar que você repita os termos, certo? Só fazendo uma observação. Em cada parágrafo, você só deve colocar a palavra uma vez. Se você coloca mais de uma, você está cometendo aí um desvio, tá? Então, veja que tem uma variedade de palavras que você pode utilizar ao longo da sua redação e que vão fazer referência à frase-tema. Um outro ponto também importante é você entender que na sua redação você precisa ter um repertório sociocultural. O que é isso? É o seu conhecimento, certo? Alinhado a outros conhecimentos de outras pessoas, né? E que precisam ser comprovadas. Então, os argumentos que você vai utilizar na redação, eles precisam de um repertório que venha dar respaldo, ou seja, que venha ser sustentada pela ideia de outras fontes. Por exemplo, uma pesquisa, um dado quantitativo, certo? Uma citação, uma fala de alguém, tá? Uma reportagem ou uma letra de uma música. Então, isso é um repertório sociocultural, tá certo? Nada mais é do que o quê? Seus conhecimentos, as referências e visão de mundo obtidos por meio de diversos campos de conhecimento e da experiência de vida, certo? Então, esses conhecimentos, eles precisam ser variados. Na redação, você vai precisar colocar o repertório variado, não pode ser só um repertório. E vale salientar também que o repertório que está lá nos textos motivadores, né, o repertório que está lá, você não pode reutilizar ele na sua redação, não. Se você reutiliza ele lá, você repete um dado que está lá, você não está usando repertório nenhum, não, aquele não está valendo. Você tem que trazer um repertório diferente, certo? Seja voltado para a história, para a filosofia, para a educação, economia, cultura. Então, tem que ser variado, ok? E uma outra coisa também, o repertório ele precisa ser pertinente. O que é isso? É quando o participante, né, o estudante, ele faz essa ligação, esse vínculo desse repertório que você está utilizando com a proposta da redação, a discussão que está sendo proposta. Por exemplo, essa redação aqui vai traçar sobre a questão do impacto da fome. Então, é interessante você trazer falas, autores e repertórios voltados para essa questão da fome, certo? Algum autor que fale sobre a fome. Então, isso vai se tornar seu repertório pertinente. Por quê? Porque você vai citar alguém que está tratando daquela temática, tá ok? Legitimado. O que é legitimado? Tudo o que for mencionado no seu texto e for acompanhado por uma fonte, ou seja, você precisa citar a fonte
de onde você está pesquisando. Você não pode colocar o achismo, você não pode colocar o que você sabe apenas. Você tem que provar a fonte. Por exemplo, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, para o autor tal. Então, isso aí se chama legitimado, ou seja, comprovado, certo? E uma outra coisa também é que esse repertório, né, legitimado, é importante que ele trata-se da associação do repertório, tá? Legitimado, ao menos a um dos elementos do tema, pelo menos um. Por exemplo, se você está falando da fome, aí você traz um repertório sobre fome, você já tá, o seu texto já está legitimado. O ideal é que você fale de todas as palavras, que aí, né, você vai comprovar, certo? E aí você pode utilizar sinônimos para você, como eu fiz ali em cima, né, o levantamento daquele quadro, certo? Hiperônimos e hipônimos. Inclusive, no site Sala de Redação, no canal do YouTube, você vai ver uma aula só sobre hiperônimos e hipônimos. Aí você vai entender melhor, tá certo? Então vamos para a análise, né, da redação. Veja, o estudante colocou assim: vocês podem alimentar milhares de pessoas com uma ligação. Aí ele colocou entre aspas, né, porque a frase dita pelo Capitão América se referindo como o governo deveria lidar com a fome no país. Então ele começa já fazendo aí uma citação de uma fala de um personagem, certo? Capitão América. Só que aí o que é que acontece nessa redação? Ele fala, porém falta uma coisa, voltada para a competência 3. Faltou ele trazer a ideia dele, fazer esse link da ideia dele, né? Fazer um comentário, né? Essa frase, essa ideia, tal, fazer um complemento, né? Colocar algo que pudesse interpretar essa fala, certo? Que é a competência 3, que você precisa interpretar e fazer e relacionar, ou seja, faltou isso. Ele colocou a fala do autor, ele argumentou com a fala de alguém, porém ele não trouxe o argumento dele, né? Aí ele vem aqui com a frase seguinte: nem todos, esse no entanto aqui foi eu que coloquei, o que está de verde foi eu que acrescentei. Aí ele botou: nem todos os brasileiros têm feito algo para combater a fome e o desperdício de alimento no Brasil. Pronto, ele colocou aqui a tese dele, que nem todos. Pronto, faltou o quê? Faltou o quê aqui? Ele falou a tese, mas faltou também argumentar. Faltou argumentar, certo? Argumentos para poder ele mostrar o que é que ele ia falar, o que é que ele ia abordar. Aí ele trouxe aqui, então na introdução, ele trouxe a apresentação do tema, mas ele não trouxe os argumentos, ele trouxe apenas a tese. Então, e não contextualizou. Quer dizer, não, aliás, contextualizou no Brasil, né? Perdão, ele contextualizou. Mas faltou o que aqui? Ele colocou a apresentação, ele não colocou os argumentos dele, ele apenas colocou a tese. Então, faltaram argumentos na redação. Já tem um problema aqui, né, nessa redação. Aí ele utiliza ele utiliza dois parágrafos, mas eu vou fazer um elogio aqui a essa redação, porque ele utiliza, essas palavras que estão em destaque de rosa, são conectores. Então, isso é muito importante, utilizar conectores o tempo todo na redação, que é a competência 4, tá certo? Você precisa utilizar elementos conectivos desde o início. Por exemplo, esse, no entanto, aqui, seria um operador argumentativo que vai fazer essa amarração. Também é interessante usar operador argumentativo e conectivos. Nós, posteriormente, vamos ter uma aula só sobre isso, tá bom? Então, eu quero elogiar aqui porque ele inicia cada parágrafo com os elementos conectivos. Então, a princípio, aí ele vai, né? Além disso, isso é importante, tá? E logo, ele utilizou exatamente os elementos conectivos interparágrafo, né? Então, entre os parágrafos, tá? Que fazem toda essa conexão de uma ideia a outra. Agora, vamos aqui analisar um pouquinho os parágrafos que ele desenvolveu. Então, primeiro ele vai falar aqui o número de desperdício de alimentos no Brasil por ano é de 26,3 milhões de toneladas e de 14 milhões de pessoas sem ter o que comer
em casa e esses números vêm aumentando cada ano. Bom, tudo bem, ele citou isso aí, mas de onde foi tirado essa fonte? Ele legitimou? Não houve, esse repertório não está legitimado, então já é um problema também, já perde pontuação aí, porque não está comprovado, ele não mostrou nem a fonte, de onde ele veio a citar isso aí, né? A quantidade de verduras, frutas, grãos e outros davam para alimentar muitas famílias, mas infelizmente esses produtos não são doados para os necessitados nem vendidos com um preço mais acessível. São todos jogados, no caso aqui faltou jogados no lixo, né? Faltou jogados aqui, ó, que é um problema, né? Já de desvio aí, no lixo, e lá não tem utilidade alguma para os seres humanos. E com isso, a população brasileira acaba buscando produtos mais baratos e pouco valor nutricional e que pode trazer doenças futuramente, como por exemplo a obesidade, né, com desnutrição, e isso ocorre devido ao alto consumo de alimentos com bastante calorias e com pouquíssimos nutrientes necessários para nutrir. Pronto, eu botei a observação aqui que faltou citar a fonte para legitimar. Mas tem outros probleminhas aqui nessa redação, certo? A questão da pontuação tem alguns problemas. Vale salientar que você só pode ter 2 erros na redação. A partir de 3 você já perde pontuação na competência 1, que tem a ver com a questão da norma padrão, tá bom? Então aqui há alguns erros, tá certo? Tem aqui, então, a quantidade de verduras, frutas, grãos e outros davam para alimentar muitas famílias, mas infelizmente esses produtos não são doados para os necessitados e nem vendidos com um preço mais acessível. Ponto. Ponto. Aqui seria um ponto, certo? Aí, ó, são todos jogados, aqui seriam jogados no lixo e lá, né? Lá no caso lixo, muito bem, ele usou um elemento aqui bem interessante, não tem utilidade alguma para os seres humanos, ok? E com isso, vírgula, a população brasileira acaba buscando produtos mais baratos e com pouco valor nutricional. E que pode trazer doenças futuramente, como por exemplo, essa expressão, por exemplo, tem que vir entre vírgulas. Aí aqui, ó, a obesidade, letra minúscula, né? Com desnutrição. Acho que é como desnutrição, talvez, né? Como desnutrição. Aí ponto, né? Isso, outro elemento conector muito bom, muito interessante o elemento conectivo que ele usa aqui. Muito importante, né? Gostei de ver o elemento conectivo. Isso ocorre devido ao alto consumo de alimentos com bastante calorias e com pouquíssimos nutrientes necessários para nutrir. Bom, veja bem. A problemática dessa redação. O perigo da fuga do tema, tá certo? Porque o que se pede aqui, né? Tem que ter cuidado. O impacto da fome e o desperdício dos alimentos. Vamos ver aqui, ele coloca 2 coisas no mesmo parágrafo. Ele coloca a questão 14 milhões de pessoas sem ter o que comer, então ele coloca a questão do impacto da fome, tá? Aí ele vai falar da quantidade de verduras, grãos, então ele já dá uma misturada aqui, né? E vai falar da questão da má alimentação, que o povo não se alimenta mal. Então ele fala aqui dentro desse parágrafo, ele não amarra bem a ideia. Não houve uma amarração da ideia, não houve uma finalização da ideia. E além disso, faltou um repertório legitimado, tá certo? Então tem isso, tem que ter cuidado para não fugir. Ficou um parágrafo muito grande, tá? O desenvolvimento tem que ter cuidado, você tem que ter, mais ou menos, você tem que ter cuidado para colocar entre 5, 6 linhas, né? Não coloca muita linha, porque senão vai ficar muito grande e você acaba se perdendo, tá certo? Um outro desenvolvimento, ele traz aqui, além disso, um dos alimentos mais procurados pela população, então tem que dar aqui essa letra minúscula, é pela população com letra minúscula. Um dos alimentos mais procurados pela população devido ao seu preço, é a salsicha. Né? Aí de onde ele veio? Cadê a legitimação? Onde ele buscou essa fonte? Faltou também a fonte para citar. De onde ele buscou essa informação? A gente não pode dizer numa redação o que a gente acha ou o que a gente ouviu falar. A gente tem que comprovar, lembra disso. Legitimar. O que é legitimar? Comprovar uma fonte segura. De onde vem essa informação? De alguma pesquisa, de algum site, né, de alguma revista científica?
tá? De saúde, alguma coisa. Então, o alimento rico em sódio é extremamente prejudicial à saúde. Mas, então, a saúde tem crase, tá? Ui, tá me dando. A saúde. Produto muito barato. O brasileiro consome em média 12 gramas de sódio por dia, quer dizer, veja bem, na redação aqui, olha a fuga já do tema aqui, nesse parágrafo. Ele trouxe uma informação do sódio. O que é que a gente está querendo? A gente não está querendo o impacto da fome e o desperdício do alimento? São duas coisas que se quer que se fale aqui, a questão da fome e o desperdício de alimento. Aí entrou aqui o assunto sal, alimento rico em sódio, salsicha. Quer dizer, esse parágrafo todinho aqui, gente, ele já não tem tanta utilidade, certo? Porque ele fugiu totalmente, ou seja, tangenciou, fugiu da pauta, fugiu da proposta, tá? Porém, eu quero fazer um elogio aqui para essa conclusão. Eu achei interessante, né? Ele começa já com o elemento conector e ele já trata que os problemas citados acima são problemas causados devido à falta de organização na hora da distribuição de alimentos e cabe ao Ministério de Saúde, por meio de políticas públicas, disponibilizar os alimentos saudáveis para a população, a fim de reduzir doenças graves para os brasileiros. Assim, o Brasil estaria fazendo algo parecido com o que foi dito pelo Capitão América na série Falcão e o Soldado Invernal. Bom, eu quero primeiro iniciar elogiando, depois eu faço as observações que precisam melhorar, mas elogiar porque ele faz uma volta ao problema citado acima, isso é muito interessante, porque ele retoma, tá? E também ele traz aqui os 5 elementos da conclusão. Parabéns por essa proposta aqui final, que foi bem pensada. Lógico, houve uns desviozinhos aqui, que a gente pode fazer uma correção, como por exemplo, como eu disse a vocês, repetiu a palavra problemas 2 vezes, ó, já deu uma dificuldade aqui, já deu um erro aqui, né? Então, os problemas citados acima são causados, aqui poderia eliminar tranquilamente a palavra são causados, os problemas citados acima são causados devido, toda vez que você usar a expressão devido, você tem que usar a crase, devido a, certo? Devido à falta de organização na hora acho que é distribuição, que aqui tem destruição, talvez, eu não sei, de alimentos. E cabe ao Ministério da Saúde, ou seja, o agente, olha, ele colocou aqui como primeiro elemento o agente, certo? Por meio de, aí ó, o meio, certo? De políticas públicas, disponibilizar, olha aqui, a ação, o terceiro elemento, os alimentos saudáveis para a população, a fim de, lembrando que a palavra a fim de, ela é separada, tá certo? Então, a finalidade de reduzir doenças graves para os brasileiros. Assim, o Brasil estaria fazendo algo parecido com o que foi dito pelo Capitão América na série Falcão e o Soldado Invernal. Show de bola, porque ele fez uma retomada ao que ele disse ao repertório lá na frente, certo? Perfeito, muito bom. Parabéns por essa finalização aqui. Então, utilizou os 5 elementos, olha só, sim, e o detalhamento, né? Assim, o Brasil, olha assim, o detalhamento, tá? Que o detalhamento é tipo o fechamento da ideia, detalhamento, ou seja, resultado dessa ação, né? Então, primeiro, trouxe os 5 elementos, eu vou aqui destacar de verde, ó. O agente, a finalidade, o meio, certo? E o detalhamento. Ok? Então, trouxe 5 e a ação. Esqueci também aqui. Então, parabéns por essa redação, certo? Só relembrando o seguinte, quando você for fazer a redação, lembre que você precisa falar das palavras impacto, fome, desperdício, alimentos e Brasil. Eu senti falta da palavra impacto, tá? Mas aí, você pode utilizar não só a palavra impacto, é bom que use, mas você pode também colocar uma dessas aqui. Consequência, resultado, repercussão, efeito, certo? Então, poderia ser. Fome, ele usou várias dessas palavras, parabéns porque ele usou, né? Poderia ter utilizado, sim, fazer um link com os textos motivadores sobre a questão do mapa da fome, sobre a questão da carência, da subnutrição,
certo? Então, mas falou de muitas palavras, ele conseguiu falar aqui, né? Toneladas, né? Brasileiro, certo? Muito bom. Então, é isso. Próxima aula, próximos vídeos a gente vai analisar outras redações, tá?